necessário trazer o público através de uma qualidade de espetáculo, de uma qualidade excepcional. Tinha que ser mesmo uma qualidade excepcional, porque tinha que prender a atenção da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do velho também, porque todos tinham que aprender. Eu estava em casa com o Júlio, com 2 filhos pequenos. Aí aquela voz assim seca disse: aí a casa do Júlio Gouveia? Eu disse: quem quer falar com ele? Aqui é o Monteiro Lobato. Eu disse: aqui é o Rei Jorge. Nosso jardim não tem começo nem fim. Uma casinha branca lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Quase 60 anos. Quem passa pela estrada? E a ver, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque mora em companhia da mais encantadora das velhas, Lúcia, o narizinho, como todos. Eu acho essa história muito bonita, porque era assim um grupo de médicos, que eram amigos, e eles partilhavam também uma preocupação muito grande com a justiça social, com a desigualdade socioeconômica. Então, eram uns batalhadores, isso era uma coisa que unia esse grupo. Então, você vai encontrar muitos filhos de médicos, todos médicos bem famosos, e eles eram muito preocupados com a cultura. Então, eram casas onde se lia muito e onde se dava muito valor a isso. Daí a importância de pegar o Lobato, que também compartilhava as mesmas preocupações, e levar para a criançada. Eu tinha terminado a cartilha, portanto, estava alfabetizada para todos os efeitos, e então eu tinha direito a ganhar um livro. E lá fui com a minha mãe para a Livraria Brasiliense, que ficava no centro, perto do consultório do meu pai, aliás, e estamos lá escolhendo o meu primeiro livro. Então, pego um livro, mexe, folheia um pouco, deixo de lado, pego outro. Eu tinha que escolher bem, porque assim era um livro, né? Então, uma coisa eu já sabia, tinha que ser gordo, porque tinha que durar bastante. E, em geral, eles eram fininhos, não tinha... E aí tinha um, quando eu falei para minha mãe, não, eu queria gordo. Aí ela pegou um ali, olha, esse aqui é gordinho, dá uma olhada. Eu dei uma olhada, folhei, achei interessante, uns desenhos legais. Eu digo, bom, deixa eu procurar mais. Pus ali de lado. E tinha um homem que estava ali perto do caixa, que estava olhando muito para a gente, um cara, assim, uma cara meio séria, uma sobrancelhona, assim. E eu até tinha comentado, o que esse homem está olhando tanto, mãe? E dali um pouco o homem chegou perto e disse que, escuta, o que vocês duas estão tanto procurando, que mexe num livro, mexe no outro livro e não acha o que vocês querem? O que vocês querem? Aí a minha mãe contou que era assim, o primeiro livro, e que então eu estava querendo escolher muito. Aí ele pegou aquele que eu tinha deixado de lado e disse, você não gostou desse aqui? Disse, não, eu gostei sim, mas eu estou procurando. Ele disse, olha, esse aqui é a sua história, como que você não vai levar? Bom, será, mãe? Digo, mas eu vou procurar mais um pouco. Eu procurei mais um pouco. Depois eu digo, não, vamos levar aquele do moço mesmo. Aí, quando a gente chegou no caixa para pagar o livro, o moço já não estava lá. O caixa disse, não, esse aqui já está aqui embrulhado. Diz que é um presente para a menina. E muito bem, eu desembrulhei o livro, tinha uma dedicatória. A dedicatória dizia, a minha narizinho de tranças, eu não sabia que você usava tranças, com muito amor, Monteiro Lobato. O Júlio Gouveia e a Tatiana Belinque, eles eram muito amigos dos meus pais. E eles tinham filhos da minha idade, a gente brincava junto. E então, ele começou, na realidade, um negócio experimental, montou a peça Peter Pan, e isso, no começo, foi levado em casas de amigos para ver se a coisa funcionava.
Como a coisa funcionou bem, aí o Júlio montou o Peter Pan e a gente levava isso em teatros de periferia em São Paulo, de bairros em São Paulo. Aí, quando o Júlio foi para a televisão, o Pica-Pau Amarelo não foi o primeiro programa que ele fez. O primeiro programa que ele fez chamava-se Fábulas Animadas. Alguns anos depois, poucos, uns 2, 3 anos depois, Lobato tinha falecido, logo depois dele me dar o livro, e estava um jantar na minha casa, na casa dos meus pais, e sim, tinha um casal muito amigo dos meus pais, aliás, ele era colega do meu pai, médico também. E justamente eles estavam falando do grande projeto que eles iam começar, que era levar as histórias de Monteiro Lobato para a televisão. Então, o casal era o Júlio Gouveia e a Tatiana Belink. E eles estavam falando das dificuldades, e que a última que eles estavam tentando resolver era uma coisa impossível, porque quem detinha os direitos da obra do Lobato eram as irmãs do Lobato. E eles estavam justamente dizendo do nível de exigência que as irmãs tinham com relação a cada personagem, como tinha que ser, e que agora vieram com a última, que assim, que o Lobato tinha um dia chegado em casa falando que ele tinha encontrado a Narizinho. Estava todo prosa falando que tinha encontrado a Narizinho na livraria, e elas queriam que o Júlio Gouveia e a Tatiana saíssem por aí para encontrar aquela menina que o Lobato, imagine só que loucura. Minha mãe olhou para mim e disse, busca lá o livro. Aí eu mostrei o livro, acabou-se, era Narizinho, fim de papo. Quando começou o Pica-Pau Amarelo, aí, modéstia à parte, eu era o melhor das crianças que trabalhavam lá, e ele já me chamou para fazer o papel do Pedrinho. Então, foi o primeiro Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo. Você sabe que ao longo de todo o projeto do sítio, de vez em quando, a Tatiana me ligava, ela estava escrevendo o capítulo, ela me ligava para perguntar uma coisa do tipo assim, eu lembro de 2 vezes. Uma vez que ela me perguntou assim, Lídia, no sítio tinha telefone? E eu dizia, não, no sítio não tinha telefone, eles iam ligar lá na venda do Elias Turco, o telefone era lá. E outra vez, qual era mesmo a rosa que a dona Benta gostava? Rosa chá, Tião, rosa chá. Então, de fato, né, poder viver aquela Narizinho que vivia dentro de mim com tanta força, foi o que tinha que ser, pronto, foi o que tinha que ser. E lá fui eu de Narizinho durante alguns anos, foi uma linda experiência. Um belo dia, no terceiro episódio do sítio do Lobato, eu estava na máquina, quando faltava mais ou menos meia página para terminar, meia página eu quero dizer porque era o tempo que nós tínhamos, porque quando começou era um programa de 45 minutos. Era um programa de teatro de 45 minutos, não era brincadeira. E nós ainda tínhamos as fábulas animadas, então era, se não me engano, era terças-feiras e quintas-feiras. Eu parei no meio de uma página e chamei, Tatiana, agora você acaba. Estou cansado, não tenho mais ideia, não sei como terminar. E ela terminou. E daí para frente era ela quem escrevia. Começou a escrever muito melhor do que eu, e principalmente muito mais depressa do que eu. E o Júlio tinha a seguinte preocupação, não só com os espectadores deles, mas também com os atores. Então, por exemplo, a Narizinho, e eu era sempre a Narizinho, né? Era uma menina boazinha, acordada, sempre alegre. Para isso não se fixar na Lídia, ele me punha de vez em quando para fazer algum personagem nas fábulas da quinta-feira. Eu quase fiz o filme do Saci, aquele filme do Rodolfo Nani. Eu cheguei até a fazer o teste, daí teve o diretor queria que fosse eu, o produtor queria que fosse uma outra menina, que tinha mais um jeito de menina caipira brasileira, e alguém encrencou porque eu chamava Rosenberg. Aliás, quando eu fiz a Narizinho também, teve gente que disse, por que para representar uma menina típica brasileira tem que ser alguém chamado Rosenberg? A minha irmã, a Narizinho, começou, eu era muito pequenininha, muito, mas eu fui uma criança muito precoce, então eu tinha começado a ler com 4 anos, e daí eu li o Monteiro Lobato inteiro e recitava, sabia tudo de cor, tinha adulto que chegava em casa e me pedia, fala os 12 trabalhos
de Hércules. Então, foi natural que, quando chegou a hora de fazer a queda do anjinho na Terra, o Júlio tenha ido conversar com meu pai, eles acharam ótimo, e eu achei melhor ainda. Nossa, foi uma coisa que eu mais gostei de fazer na minha vida. Agora, a essas alturas, com essa linda carreira que eu fiz, tem muito peso eu dizer isso, e eu repito, foi o que me deu mais prazer, foi trabalhar na televisão com aquela turma toda. Nossa! Eu aprisionava o Saci dentro de uma lata de leite. Então, tinha que pôr o Saci dentro do litro de leite. Então, uma câmara ficava perto do litro de leite, em close. E a outra câmara pegava o Saci de longe e fazia a fusão dos dois e dava a impressão que o Saci estava dentro do litro de leite a hora que eu jogava o sarrafo para pegar o Saci. E aquilo era feio, a gente preparava antes. Tinha um ensaio com câmeras antes do programa ir ao vivo. Mas sempre tinha a possibilidade da coisa não dar certo. E às vezes, geralmente, dava muito certo. Não é? Tinha a hora da merenda, que a tia Anastácia chamava todo mundo para merenda. E nós tínhamos, nessa época, o patrocínio da Duchen e acho que era da Sica. Então, era servido o biscoito Duchen e a goiabada ou marmelada da Sica. Cada vez era um de nós três, ou o Pedrinho, ou a Narizinho, ou a Emília. E quando era do biscoito, era tudo bem para mim, fazia na boa. Se calhasse de ser goiabada, vá lá, mas a marmelada, eu detestava aquela marmelada. E a gente só ficava sabendo na hora que ia fazer a propaganda e o que ia ter de propaganda, se era o biscoito ou a marmelada. Então, eu me lembro algumas vezes que eu ia fazer e aí a marmelada, e eu não tolerava aquilo, e tinha que fazer uma cara linda e dar uma mordida naquilo. Então às vezes, eu cuspia, tem a maior cerimônia. E outras vezes, eu lembro uma vez que foi uma sem vergonhice mesmo. Ai, que delícia, Emília, come um pedacinho. Até nós conversamos um pouco sobre isso, e eles não gostavam, a minha irmã, né, me falou que era gelada a panqueca, não era feita na hora, né? Já estava. Mas era, e aquela goiabada era muito gostosa mesmo. E o pessoal nem gostava de goiabada. Eu sei que era um momento de glória para mim, assim, sentada, cruzava a perninha assim no fogão e nham, 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 mandava ver, dava tempo de eu comer inteirinha enquanto o locutor ia falando, fazendo o comercial, e o pessoal todo se livrando. Às vezes tinha uma criança que tinha que te dar uma deixa. A deixa é te dar a fala para você entrar na fala seguinte. E a criança era muito pequena e não dava a fala. Então, você tinha que ter presença de espírito e dizer, olha, você queria me perguntar isso, então estou te dizendo isso, não é? E isso acontecia às vezes. E você tinha que ter muita presença de espírito. E os cacos também, quer dizer, isso acontecia muito. Você improvisa no texto, que não estava. A coisa está indo de tal maneira que você inventa uma fala ou faz uma coisa que não estava previsto, isso no jargão do chama caco, né? Os cacos. Isso a gente fazia muito, e eu era muito bom nisso. Eu lembro uma vez que, de repente, nossa, mas isso eu lembro forte, o texto sumiu. Sabe isso? Isso acontece com os atores em qualquer... De repente, dá branco. E era provavelmente não, era uma fala daquelas que faziam um turning point, ia mudar. E aí, a gente ali naquela varandinha do sítio, eu, Emília, Pedrinho, eu digo, ai, espera um pouquinho, vovó está me chamando. E saí correndo para pegar o texto e aí voltei. Era impressionante quando a gente passava as férias em Santos, né? Todo ano. E você via, chegava na praia de longe, eu já via qual era a nossa barraca, porque os fãs da Narizinho fechavam o cerco assim, era uma coisa impressionante para aquele tempo, então, que não acontecia nada disso, né? E daí, quando eu chegava, pronto, aí virava aquela loucura. Como assim? O anjinho com a Narizinho?
mas a quem arrastava multidões mesmo era Narizinho, impressionante. E ela tinha muita tranquilidade com isso, incrível. Não era como hoje, vamos deixar claro. Absolutamente não era como hoje. Estava eu lá, debaixo do guarda-sol, e ela tinha ido buscar alguma coisa, não sei o quê. E de repente, começou a juntar criança ali em volta de mim. E a mamãe, vendo de longe, o que ela viu foi um amontoado de gente em volta daquele guarda-sol. Ficou apavorada. Depois não era nada, era só a criançada querendo falar com a Narizinho. Para mim era bem mais difícil. Se eu tivesse junto com ela, aí logo viam que era o anjinho. Mas eu, assim, não tive nenhum tipo de perturbação. Não senti esse gosto perigoso, né? Dessa droga aí de fama. Não tinha. Se acontecia, eu nunca percebi. Na escola todo mundo sabia. Na escola todo mundo tinha televisão. E todo mundo sabia que eu era o Pedrinho e tal. Era um programa muito visto. E era um dos poucos programas infantis que tinha. Quase não tinha programa infantil. O resto era desenho animado que traziam dos Estados Unidos, né? E a maior parte nem era falado em português. Então tinha pouca coisa para criança. E uma outra vez também que eu fui naquela sessão, como é que chamava aquela sessão zigue-zague que tinha domingo de manhã em alguns cinemas? Era assim que chamava, sessão zigue-zague. Era às 10 da manhã ou 11 da manhã, no domingo, e era uma sessão infantil, só para criança. E eu estava lá, sim, acho que eu tinha levado a irmã, não, a Lia, provavelmente estava com a Lia. E aí começou um burburinho, narizinho, 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 que tiveram que, assim, interromper a sessão, parar o filme, acender a luz, foi um tumulto. Eu ficava um pouco assustada com isso, viu? Eu não ficava envaidecida, não. Quando estava com todo mundo, se estava eu, Pedrinho, a Emília, aí era na boa, aí era divertido. Mas essas situações em que eu estava eu, Lídia, sozinha, era um pouco assustador, não era assim, envaidecedor, não. O Servo, Pedrinho, e eu tiramos férias juntos. Ele veio junto para a praia comigo, né, com os meus pais, porque eu tinha que estar junto, inclusive porque assim, foi de uma semana. E aí iam ter os nossos substitutos. E nós estávamos loucos para ver os substitutos. Vocês podem imaginar, não? Os dois fofocando. Ai, não, pelo amor de Deus, essa narizinho. Olha o que o Pedrinho está fazendo. De modo que, assim, era uma grande festa mesmo. Era a minha despedida do sítio. Não tinha nenhuma nota triste, porque eu fazia os outros papéis lá, né? Das fábulas, do teatro. Então, não estava me despedindo de nada. Era o anjinho mesmo que ia voltar, consertou a asa. E daí tinha no sítio crianças do mundo inteiro. Aí tinha muito mais filho de médico. Até o meu irmão apareceu vestido de índio. E o filho do Júlio veio de cowboy. Então, tinha, assim, vários filhotes, né, com fantasias diferentes, e o anjinho ia passar lá em cima, assim, né, voando, para mostrar que a asa tinha consertado e tal. E esse sistema do voo que eles fizeram era um cabo de aço que fazia assim, né, fazia aquele percurso, e eu tinha uma tábua aqui na barriga, outra tábua, como um sanduíche de anjinho, e as duas ligadas e penduradas lá no cabo lá de cima. Ia ser rápido, que era o Abraxa, irmão da Tatiana, o Abraxa me pegava aqui e jogava, e do outro lado, em cima da cadeira, tinha o outro para me pegar, tudo tranquilo. Só que eles tiveram que me preparar antes de começar o programa, porque não tinha videotape, então era tudo preparado. Então, lá estava eu, em pé, na cadeira, amarrada, toda com aquela parafernália, e eu percebi que o laço que alguém tinha dado na minha camisolinha de anjo estava muito apertado, e eu não tinha a menor condição de desamarrar. Com as mãos eu não sou tão habilidosa, e ainda mais nervosinha, não ia. Eu sei que foi de tal monta que eu fiquei meio roxa, e a Suzy Arruda, que estava esperando para entrar lá do lado de fora do cenário, atravessou a cena, cortou, passou pela porta onde estava a dona Benta, naquela cadeirinha, né?
atravessou o cenário, a cena toda, chegou lá e rasgou aquele negócio. Nesse meio tempo que eu estava, não percebi quanto que eu estava com falta de ar, escapou o xixi. Esse foi o pedaço ruim para mim. Esse negócio daqui ficou uma marca para sempre. Quando vem a médico para examinar, fala, não, a marca era o xixi. Como que uma pessoa de quase 6 anos faz xixi? E estava a cadeira, molhou, foi mesmo. E aí, quando eu ia ficar feliz que soltou aqui, veio o aviso. E agora, solta o anjinho. Então, lá fui eu, aí que o Abraxa viu, mas também não podia fazer mais nada. E rezamos, né? E levanta assim. E lá fui eu, o xixi escorrendo pelas pernas, para falar. E fiz a cena toda bacana. Abanei mão para as crianças e tudo. E cheguei do outro lado aí, sim, esse foi o alívio enorme quando me tiraram tudo aquele negócio. Mas virou gozação, né? Tinha o Pedrinho Pentelho, que, que ficava zoando da minha cara depois do programa. Foi bastante marcante. Mas, para mim, o que ficou de impressionante foi a atitude da Suzy Arruda. Nossa, foi uma coisa assim, para sempre fiquei numa gratidão com ela, sem tamanho. E criamos um vínculo muito forte. E aí, voltando da escola um dia, eu estou caminhando 2 quilômetros para chegar em casa na hora do almoço. Quando eu chego numa curva ali, era uma estradinha de terra com uma descida. Eu cheguei no alto da estradinha, subi, cheguei no alto. Quando eu fiz uma curva, eu vi o pessoal da televisão. A televisão começou em 1950, eu morava em Mogi das Cruzes. A gente veio para São Paulo em 52, e isso que eu estou contando aconteceu em outubro de 53. Eu tinha 1 ano e a gente tinha televisão. E eu assistia a TV de Vanguarda, em outubro de 53, eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era Edith R., Narizinho, Lúcia Lambertini, Emília e Sérgio Rosenberg e Pedrinho. Naquela época tinha só desenho animado americano, em inglês, não tinha tradução, que era o Popeye, tinha o Pato Donald, tinha o Tom e Jerry, em inglês, e tinha programa infantil, tinha o Júlio Gouveia e a Tatiana com fábulas animadas às quintas-feiras, 7 horas da noite, eu não perdia uma. Teatro da Juventude, domingo às 10 da manhã, e o Sítio do Pica-Pau às terças-feiras, às 7 da noite. Então, uma vez por semana. Eu assistia isso, era o que eu assistia. Eu estou lá, quando eu vejo, eu reconheci, vi o Lima Duarte. E eu fiquei ali olhando. Você imagina, 11 anos de idade, com minha malinha do grupo escolar, do primeiro ano. Naquela época, 11 anos, eu estava na admissão para o ginásio. Você tinha que saía do grupo escolar, do básico, para entrar no secundário, você tinha que fazer 1 ano no exame. Eu estava que chamava admissão ao ginásio, eu estava nisso. Aí pulsei conversa com o Lima Duarte, fiquei quieto no meu canto. E falei, puxa, eu tenho que ir para casa porque é hora do almoço. Aí as atrizes, estava a Lia de Aguiar também, que era a maior estrela da Tupi naquela época. Eu vi que elas falaram, escuta, isso tem que terminar, já é 1h da tarde, nós estamos morrendo de fome, quando é que a gente vai comer? Ficaram assim, aí eu cheguei para elas e falei, olha, eu moro aqui perto, num sítio ali embaixo, tem que descer aí, não é muito longe, mas na minha casa tem fruta, tem abacate, tem jabuticaba, tem caqui, tinha muito caqui. Se vocês quiserem, eu vou buscar para vocês. Ela disse, bom, se você quiser ir, não sei o quê. Aí eu falei, então eu vou sair correndo. Desci, cheguei em casa. Era um casarão, sabe? Tudo comendo já. Pô, você demorou, porque eu falei, o pessoal da televisão está aí, não sei o quê. Falou, o quê? Então, deixa de mentira, moleque. É verdade? Eu falei, tá aí e tal. Eles querem fruta,
Aí eu falei, então, bom, menos meu pai, ele ficou olhando assim, mas saiu da mesa. Meus irmãos, minha mãe, saiu, todo mundo foi correndo tirar abacate, caqui do pé e tudo, e fizeram uma grande cesta e fomos tudo correndo, e eles foram também. Chegou lá, demos essa cesta cheia de frutas, e o Lima puxou conversa comigo. Ô, garoto, o que você faz? Eu falei, você gostaria de trabalhar com a gente? Ele falou, eu gostaria, sempre gostaria. Aí eu contei para eles que eu gostaria, porque já no grupo escolar, lá em Mogi das Cruzes, eu participava das festas de fim de ano. Eu cantava imitando o Luiz Gonzaga. Minha mãe punha um chapéu de palha para mim, umas fitinhas, umas estrelinhas. Isso eu com 8 anos. Eu vou tocar minha polquinha para as meninas do Aia. Elas são tão bonitinhas que eu nem sei qual vou tirar. Será Lia ou Maria? Cada uma tem seu pai. Ai, 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 ai. Com quem é que eu vou casar? Eu cantava isso, fazia isso, participava já. Lá pelo dia 15 de março, 20 de março de 54, ele ligou e falou, tem um personagem para você nas aventuras do Tom Sawyer. Quem fazia o Tom Sawyer era o Sérgio Rosenberg, e eu fazia o menino, o Ben Rogers. Isso eu sei porque, como eu estou aqui na Inglaterra, eu estou, até para melhorar meu inglês, eu estou lendo as aventuras do Tom Sawyer, do Mark Twain, em inglês. Aí o Júlio Gouveia adaptou Pinóquio, as aventuras de Pinóquio, e eu fui fazer o Grilo Falante. Eu fiz o Grilo Falante. E as aventuras de Pinóquio entrou no ar no fim de 54 e pedaço de 55. E, ao mesmo tempo, o pessoal da TV Tupi só tinha um garoto lá que era ator, que era o Adriano Sturt, grande ator, grande amigo. E aí eu fiquei ator da TV Tupi e do TESP, mas com prioridade para o TESP e prioridade para o estudo, que o Júlio exigiu no contrato. Eu acho que quem era um excelente Pedrinho, era o Sérgio Rosenberg. Esse eu assisti, que foi, na verdade, o primeiro. Eu tinha, nessa época, 10 anos de idade, eu tinha um irmão de 6 e tinha um irmão de 4. Tá? E esse meu irmão, que era o irmão Fernando, que era de 6 anos, ele foi nesse episódio, nem me lembro mais exatamente para fazer o quê, algum tipo de fantasia, alguma coisa assim. Aí chega a hora do lanche, tá? Da coisa. E o patrocinador do programa, naquela época, era a marmelada marca Peixe, tá? E esse um doce que, aliás, felizmente não existe mais, porque ele era horrível, esse doce, né? Mas ele era o patrocinador do programa, então, do Pedrinho, nós todos já sabíamos que na hora do lanche a gente comia, todo mundo falava, que delícia, e tal. Só que a gente fingia que comia. A gente não tinha condição de botar aquele negócio na boca, porque era realmente horroroso, né? E aí o meu irmão, Fernando, foi lá, chegou a hora do lanche, né? E colocaram lá a marmelada, e ele não tinha sido avisado. Então ele pôs a marmelada na boca, e aí, eca, que horror! Cuspiu a marmelada do patrocinador, assim, ao vivo na televisão, né? Não tinha como editar isso daqui, né? Felizmente que a Lúcia Lambertini, a Emília, ela conseguia resolver qualquer situação dessa. Imediatamente ela consertou, olha, coitado do menino, eu acho que ele está doentinho, sabe? Ele está com dor de barriga, por que vocês trouxeram ele aqui se ele está doentinho? E teve um outro episódio em que eu acho que foi a Viagem ao Céu, uma coisa assim. Foi o meu irmãozinho menor, que tinha 4 anos, é o Marcelo, e ele foi fantasiado de anjinho, ele tinha que fazer um anjinho. Então fizeram um cenário lá, que fizeram um fundo branco completamente e puseram, acho que é um desenho de céu, alguma coisa assim, e puseram um balanço, como um balanço de criança, de parquinho de criança, e pintaram as cordas de branco para não serem vistas assim com o fundo, e puseram as asinhas nele e começaram a balançar para o anjinho. E aí, meu irmãozinho também, o Marcelo, não tinha sido avisado como é que era o negócio,
começaram a balançar meio rápido, ele começou, ai, socorro, me tira daqui, que é isso, eu vou cair daqui, não! Imediatamente a boneca Emília, Lúcia Lambertini, consertou também magistralmente a coisa, disse, ai, coitado do anjinho, ele está aprendendo a voar, ele é muito criancinha, ele está aprendendo a voar. Então, vocês têm que... vão mais devagar com ele, que ele está com medo, que ele não sabe voar ainda. Como se fosse uma criança que ainda não aprendeu a andar, entende? Estão forçando a barra de uma criança que não está aprendendo a andar. Nós tínhamos um aquário aqui, desse tamanho. Aquário com peixinhos, plantinhas, conchinhas. Aquário. Eu disse, Júlio, põe o aquário na frente da câmera e os autores atrás representando. E vai parecer que eles estão dentro da água. Mas funcionou. O que nos telefonaram, como é que vocês conseguiram pôr os atores dentro da água? Eles não estavam dentro da água, eles estavam atrás da água. Ia ter um programa especial na Tupi, lembrando coisas do sítio. E então, o Júlio me chama, né, como primeira Narizinho, se eu ia participar para dar um depoimento, alguma coisa assim, e eu, imagina, claro que sim, o Júlio chama, eu vou. Então, lá fui eu, nessas alturas eu já era casada, já tinha filhos, já era professora da PUC, enfim. Mas lá fui, né? Aí, chegando lá, para minha surpresa, eu encontro Lúcia Lambertini, vestida de Emília, porque eles iam representar uma cena de uma dos episódios da série, que era o pedido de casamento, que era quando a Emília foi pedida em casamento pelo Marquês de Rabicó. E a Lúcia tinha até trazido uma sobrinhazinha dela para fazer a Narizinho. Só que quando chegou na hora de entrar no estúdio, a menina não tinha autorização do juizado de menores para participar de programa de televisão. E aí, puxa, e agora? Puxa, que pena, não vai fazer. Até que o Júlio Gouveia, uma coisa maluca, me diz, Lídia, você faz a Narizinho? Eu pensei nada. Digo, faço. Ele, você lembra o texto, pedido de casamento? Gente, eu disse, lembro. E aí entramos lá no estúdio da Tupi, que era tudo completamente diferente do que era no nosso tempo, eu estava achando tudo estranho. Chega no camarim... Olha, não é para me gabar, mas eu vesti a roupa da Narizinho. E aí, é uma coisa, esse momento foi louco e mágico. A Emília, Lúcia, senta na frente do espelho, eu chego, ajeito a peruca dela, tem uma palavra. Ela levanta, eu sento e ela ajeita minha fita no cabelo. Aí já não tinha mais o tempo. Aí nós estávamos de volta para a década de 50, de modo que, quando a gente foi para o estúdio para representar o pedido de casamento, eu sabia de cor e salteado, estava na ponta da língua, foi uma experiência muito surreal, realmente foi. Quando começou, em 53, não tinha mais os filhos dos amigos, que eram todos amadores, era tudo fazia de brincadeira, como o Sérgio sabiamente falou. É brincadeira, a gente ia lá, de repente, o quê? Ter o compromisso. Eu entrei já quase contratado pela Tupi. Em 53, a Edith Thierry não era amigo de família. A Edith, eu quero fazer a Narizinho. E substituir, fez durante a vida inteira. Aí a Suzy Arruda, depois ela foi fazer Jô Soares, ela foi fazer teatro comédia, ela fez um monte de coisa. Mas antes, na década de 50, ela foi a Vovó Bento. E foi substituída pela Leonor Navarro, a irmã da Luz. Ficou, por isso que eu acabei ficando 5 anos fazendo. Por quê? Porque eu era ator profissional, já com 13 anos de idade. Eu era contratado, carteira profissional, escrito ator. Eu interpretava a Emília, que é a própria alma do Lobato. A Emília, a Condessa das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, bailarina equestre, trapezista de circo, fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de casa, escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal O Grito do Pica-Pau Amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na televisão. A Lúcia Lambertini
senti uma coisa muito incrível. Não sei se outras pessoas vão te confirmar se tiveram a mesma impressão. Mas, para mim, ela era a boneca Emília, sem maquiagem, sem nada. Quando eu conheci a Lúcia, eu que sabia de cor os livros do Lobato, né, e tinha muitas simpatias com a Emília, eu fiquei louca, porque era a Emília de verdade. O tempo inteiro, na minha relação com ela, eu sentia isso. Uma pessoa absolutamente adorável, mas, mais do que tudo, divertida. Você não conseguia ficar com a Lúcia sem estar dando risada num instante. Ela era muito mais energia, muito poderosa e muito divertida. Era a palavra mais forte para a Lúcia, era o divertida. E não criava encrenca com ninguém. Né? Claro, para ser divertida, você tem que ser de boa paz, né? A Lúcia, desde o primeiro momento, ela foi uma querida. Eu conheci no dia do primeiro... Não foi o primeiro ensaio. O primeiro ensaio fui eu sozinha, ainda na casa do Júlio. Júlio e a Tatiana ensaiando a primeira cena, que ia ser levada ao ar, que era a Narizinho comendo pipoca. Com a Emília no colo, mas era a Emília boneca ainda. Era uma boneca de pano, que ficava ali do meu lado, e eu comendo pipoca e conversando com a Emília, e aí, de repente, eu entrava no mundo da fantasia, dizendo, você já pensou, Emília? Olha que eu me lembro, hein? E comecei a falar alguma coisa, e aí fizeram a fusão da boneca para a Lúcia Lambertini. Ai, que fantástico. Foi fantástico. Mas, então, o ensaio dessa primeira cena, eu comendo pipoca, foi só o Júlio Gouveia e eu e a Tatiana ali dando os palpites. Depois é que teve um ensaio já com todo mundo. E foi aí que eu conheci a Lúcia, que foi, assim, absolutamente encantadora e acolhedora. E, assim, facilitou tudo. No que ia começar a primeira cena, ela disse, não, primeiro vamos brincar, Narizinho, vamos brincar. E aí brincamos, então agora sim, agora começa. E aí teve um ensaio de roupa, né? Assim, a prova das roupas. E foi incrível ver aquela transformação, né? De repente, parecia que ela tinha olhos de retroço e aquelas trancinhas assim. Não, incrível. E ela era a alma da Emília mesmo. Uma coisa impressionante. Ai, Lúcia Lambertini morreu bestamente, imagina, morrer de apendicite, se pode. Enfim, Lúcia Lambertini foi assim, uma querida, uma amiga e praticamente a vida toda. Dentro do meu coração eu escuto você, Lúcia Lambertini, como eu quis te conhecer. É especial o jeito que você viveu, trazendo alegrias para quem te conheceu. E eu não discuto sobre a sua importância, coisas que hoje viraram lembrança. Lúcia, Lúcia, que pena que o mundo não te mereceu. Lúcia, Lúcia, você entregou muito mais que prometeu. E não tenho o que fazer quando um erro fez você nunca mais sorrir pra mim. Múltiplos talentos, muitas faces pra mostrar, provou pro que veio, conquistou o seu lugar. Não dá pra comparar. Boneca de pano, fofoqueira da pensão, tantos personagens, todos com seu coração. Você é imortal, é mais que surreal. Lúcia Lambertini é a mais completa tradução do talento e humildade, que enfeitou o coração de milhares de crianças com seu jeito amoroso, e que por onde passou, deixou saudades. De onde estiver, deixe minha mensagem. Você foi e sempre será sinônimo de felicidade. Lúcia, Lúcia, que pena que o mundo não te mereceu. Lúcia, Lúcia, você entregou muito mais que prometeu. E
fazer quando um erro fez você nunca mais sorrir